UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, amigos e amigas do UOL, aqui é Leonardo Sakamoto, colunista aqui do portal, e hoje eu entrevisto o Marcelo Freixo, deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, né? Freixo, tudo bem contigo? Como é que tá? Quer dizer, tudo bem? Não dá para. Deixou de ser uma pergunta simples, né? Vamos ter que enfim, é muito bom falar com você. Pronto. Obrigado, Marcelo. Bem, para a gente começar, eu acho que primeiro eu queria. Bem, isso aqui, quando o pessoal for assistir, já deve ter passado um dia, mas ontem, terça-feira, quando essa conversa está sendo gravada, estamos gravando isso na quarta, ontem, terça-feira, à noite, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez um polêmico discurso, um polêmico pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV, em que ele minimizou os efeitos do coronavírus, né? Ele criticou a ação de governadores, como, apesar de não citar nominalmente, como o João Dória e o Wilson Witzel, no sentido de bloquear, de reduzir a atividade nas duas grandes metrópoles brasileiras, aproveitou para atacar a imprensa também. Eu queria ver como é que você avalia e como é que você sente que os seus colegas de Congresso também estão avaliando esse pronunciamento. Isso foi ontem à noite, a gente está falando aqui na quarta de manhã, foi na terça à noite, eu tive tempo de conversar com pouca gente, porque eu me desloquei para Brasília nesse momento, estou falando aqui de Brasília, conversei com algumas pessoas ontem à noite, todo mundo muito chocado, não que se espere muita coisa do Bolsonaro, mas é possível uma coisa ruim piorar, né? O Bolsonaro é a prova cabal disso. O depoimento do presidente ontem foi um depoimento criminoso, eu acho que a gente tem que tratar assim. O estímulo a que as pessoas não cumpram as determinações médicas, as determinações sanitárias, é uma manifestação criminosa. Proibiu a circulação das pessoas. No mesmo dia que se anuncia que o próximo provável ponto de disseminação maior do vírus no mundo é nos Estados Unidos, ou seja, bem mais próximo da gente, com muito mais trânsito entre pessoas do Brasil e Estados Unidos do que, por exemplo, Brasil e China. Então, nesse momento é que o presidente vai, em rede nacional, dizer que as pessoas devem ter normalidade. Mais uma vez, ele explicita e usa a palavra histeria. Ele ataca os meios de comunicação. E aí eu quero dizer que os meios de comunicação, para mim, hoje, eles são tão importantes quanto os profissionais de saúde. Por quê? Porque se as pessoas hoje não estão circulando nas ruas e se a gente está conseguindo retardar o número extremado de pessoas contagiadas, se dá muito pelo trabalho intenso dos meios de comunicação. Evidente, né? Os meios de comunicação estão cumprindo um papel muito importante hoje, que é um papel de saúde pública, que é um papel preventivo. Os meios de comunicação, como um todo, falam isso, explicitam o que é, conversam, entrevistam especialistas, passam o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, os meios de comunicação hoje estão cumprindo um papel decisivo na prevenção. Vem o presidente a público condenar os meios de comunicação, fazendo uma guerra que não interessa a ninguém, que não tem nenhum interesse público. O presidente tem uma estratégia, né? Mas, na verdade, o seu plano político, Sakamoto, eu acho que ele está rompido de alguma maneira e ele está tendo muita dificuldade. O Bolsonaro tinha um projeto muito arquitetado, elaborado, e eu vinha conversando sobre isso com muita gente. Se você parasse para olhar o projeto do Bolsonaro, você ia enxergar o seguinte: você tem um núcleo duro do Bolsonaro, uma superestrutura ideológica muito vinculado a lideranças de igrejas universais, propondo que o debate da verdade é um debate nas redes sociais, ou seja, um ataque direto aos meios de comunicação, um ataque direto, uma perseguição a profissionais dos meios de comunicação, a jornalistas, porque não há fato jornalístico, não há verdade, a verdade se disputa na internet. Essa é uma superestrutura de poder do Bolsonaro. E a base do poder do Bolsonaro, uma base de poder autoritário, muito incompatível com a democracia. De um lado, relações profundas com milícia, que nós já conversamos, nós dois, inclusive, sobre isso. Do outro lado, generais ocupando alto cargo, né, da República Brasileira. Do outro lado, projetos de armar a sociedade, e nós sabemos quem é que vai comprar arma. Quem vai comprar arma, fundamentalmente, é a base bolsonarista. Professores, enfermeiros, na sua grande maioria, não vão comprar arma. Quem vai comprar arma é um setor bolsonarista. E o pior, um quarto braço de estrutura de poder vinculado às polícias militares. O episódio do Ceará
foi muito grave. Bolsonaro tentava quebrar o monopólio do Estado, criando uma hegemonia do poder presidencial. Isso era um projeto arquitetado em curso pelo Bolsonaro. Quando chega a pandemia, quando chega o coronavírus, e de alguma maneira isso mexe com todas as relações, porque, óbvio, você tem uma paralisia mundial, o mundo inteiro só fala numa coisa, né? O mundo inteiro se move contra um vírus, contra um inimigo invisível, o mundo declara guerra a algo que está matando as pessoas. Olha o número de mortes da Espanha nessa semana, o número de mortes da Itália, né? O número de mortes da China. Isso, o mundo inteiro começa a tomar medidas mais drásticas, a economia se move em função da saúde, e não o contrário, como obviamente não pode ser. Isso desmonta um poder bolsonarista, fanático, né, autoritário, totalitário, mas muito bem enraizado. Bolsonaro sempre teve projetos, porque, na verdade, às vezes, como é tudo muito tosco, como é tudo muito bruto... Está parecendo que não tem projeto. Parece que não tem projeto. Na verdade, tinha um projeto muito bem desenhado e bem sucedido. Não à toa, mesmo diante dessa crise, ele ainda tem, incrivelmente, 30% da sociedade o apoiando. Isso não é à toa. Isso não é de agora. Esses 30% que ainda o apoiam é fruto de um projeto muito bem sucedido, calcado no medo, calcado no ataque à ideia de política das instituições. Quando ele se dá com uma crise que ele precisa ter instituições, que ele precisa ter política pública, que ele precisa agir dentro de uma república, ele não consegue, ele não tem expediente para isso, ele não tem instrumento para isso. Então ele vai no sentido negacionista, ele se afunda ainda mais no fanatismo. E isso, de alguma maneira, faz a gente não aceitar, evidentemente, mas começar a entender da onde vem, porque não é só fruto de uma loucura, até porque a gente precisa ter respeito aos loucos, né? Não é só fruto de uma não compreensão, é uma disputa de projeto que está colocado. Então, Bolsonaro, quando faz essa fala de ontem, ele, de alguma maneira, tenta transferir a responsabilidade de uma crise econômica que virá inevitavelmente no mundo inteiro para os governadores. Ele, de alguma maneira, ataca a imprensa para dizer não é bem assim o que está acontecendo, mais uma vez, uma disputa de verdade nas redes sociais. Só que agora ele não está disputando uma eleição, ele está disputando a vida. A gente está diante de algo muito grave. As pessoas podem morrer. Ninguém sabe o que vai acontecer com essa pandemia quando chegar em lugares de grande aglomeração, que são as favelas. Então, social, muito real, concreto. Desculpa te interromper, mas eu queria entrar exatamente nesse ponto. Porque é o seguinte, a sua trajetória sempre foi muito conectada com as comunidades carentes do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, né? E essa é um dos pontos de maior preocupação hoje com relação à pandemia, que são as comunidades pobres, as comunidades carentes, as favelas, de lugares como Rio e São Paulo, extremamente adensadas, com cubículos que moram 5, 6, 7 pessoas num espaço que é para morar apenas uma pessoa. Então, determinadas recomendações públicas, como isole-se dos demais, né? Fique longe dos demais, evite aglomerações, é uma impossibilidade pela natureza da vida extremamente carente dessas comunidades, né? Como é que você vê o impacto da chegada do coronavírus nessas comunidades e o que deveria estar sendo feito? Com grande preocupação, essa é a minha maior preocupação. É claro que eu vim para Brasília para brigar pela renda mínima, a gente está aqui para brigar por mais verba para o SUS, enfim, a gente está aqui num front, né? Assim, é uma missão que o Congresso ganhou. Eu acho que o Congresso sempre foi muito importante, mas o Congresso ganha um papel agora decisivo, principalmente diante da debilidade presidencial, né? Então, você precisa... porque não tem cabimento agora, entrando até em outro assunto, daqui a pouco a gente pode falar, tem cabimento agora o Congresso se voltar contra Bolsonaro, ou a sociedade bater panela, gritar fora Bolsonaro, é importante, é justo, é necessário. Mas o Congresso não pode, nesse momento, jogar suas forças para o Bolsonaro. Então, o desejo do impeachment, que é muito correto, compreensível, ele não poderia, nesse momento, imagina se a gente para a votação de uma renda mínima, se você para uma política de hospitais de campanha com recurso para tratar de Bolsonaro e paralisar o país por 6 meses. Isso, assim, a vida das pessoas não vai esperar. A gente não pode fazer isso, né? Não há espaço político para isso. É a minha opinião, com muito respeito ao sentimento. A gente pode voltar depois a falar do impeachment com mais calma, que acho que é importante, mas agora... Acho que é uma pergunta que está meio candente, né? Agora a gente precisa saber o que a gente faz com as favelas, com as periferias, que não são só do Rio de Janeiro. A cidade do Rio, ela tem 6 milhões de habitantes. 1 milhão vive... Aproximadamente 1 milhão vive em casas de um único cômodo, numa média de 4 ou 5 pessoas por cômodo. Então, quando você fala fique em casa, isso não é uma operação simples.
Para quem tem uma casa confortável, beleza, é ótimo. Para quem vai conviver com dificuldade de alimentação, com dificuldade de entretenimento, com conflito familiar e com uma casa que não tem nenhum conforto, é outro significado. E o poder público tem que entender isso. A Rocinha, por exemplo, é uma favela no Rio de Janeiro que é maior do que 97% dos municípios brasileiros. Tem mais gente morando na Rocinha do que 97% dos municípios de todo o Brasil. Talvez as pessoas não entendam do que a gente está falando. A Rocinha já é hoje um lugar de grande contágio de tuberculose, por exemplo, né? Coisa que o poder público não conseguiu resolver. Se você diz fique em casa, ter, por exemplo, o poder público, aí, principalmente o poder público municipal, entregando material de higiene, orientando as pessoas, tentando tornar as casas mais arejadas, nem que seja criando janelas. Você precisa entender que tem uma complexidade ali, que tem que ter investimento público. O poder público tem que se endividar porque vai ter que fazer dinheiro para investir na vida das pessoas. Ponto. Isso é indiscutível. O poder público municipal, estadual e federal, de preferência, agindo em comum acordo, que já não acontece, porque o Bolsonaro não consegue dialogar e muitos prefeitos são completamente inoperantes ou inexistentes, como é o caso do Rio de Janeiro, né? Então, você precisa, por exemplo, o que deveria estar acontecendo nas comunidades? E é algo que eu estou defendendo. Primeiro, a gente tem que ouvir as comunidades. Lá no Rio de Janeiro tem 19 grupos de comunicação, você sabe disso, e eles têm você uma referência muito grande. Existem grupos de comunicação popular no Complexo Alemão, na Maré, na Rocinha, em vários lugares. Eu estou em contato direto, hoje à noite, inclusive, eu vou ter uma reunião com a Eliana, que é da Maré, que você conhece bem, que é uma liderança importante. Tem todo um trabalho dessa liderança de informar as favelas, informar as pessoas, orientar as pessoas, conseguir material higiênico para álcool gel ou sabão para que você possa lavar a mão e cesta básica, que as pessoas precisam ir para casa, mas tem que ter o que comer, né, dentro de casa. Então, tem um trabalho material de assistência e de informação imediato que a própria comunidade está fazendo, mas não é suficiente. O que eu estou defendendo para o poder público? É muito importante, primeiro, que você tenha testagem em massa. Você não tem hoje. Hoje, nem os profissionais de saúde estão conseguindo ter testagem. Então, você tinha que ter na Via Ápia, que é a principal entrada da Rocinha, testagem. Então, alguém acusou lá, está com o vírus. Você pega aquela pessoa e você coloca, ou dependendo das suas condições, ou você coloca num leito, ou você para no hotel. Aí o poder público do Rio de Janeiro, tanto do governo, e eu conversei isso com o vice-governador abertamente, tanto o poder público municipal quanto estadual, tem que ter uma operação de guerra, tem que ter um plano emergencial de tratamento de uma pandemia. Então, por exemplo, quais são os hotéis perto da Rocinha? Porque vamos imaginar que nem todo mundo precisa ir para um leito, né? Porque não está com sintomas que precisa de um leito, mas precisa ser isolado. Essa pessoa na Rocinha não vai ficar isolada. Essa pessoa na Maré não vai, porque tem 8 pessoas na casa dela. Você traz para um hotel. E aí tem que ter uma relação com os hotéis que diz o seguinte, olha, o poder público vai pagar o custo disso aqui. Ponto. Não é para você ter lucro, porque não está na hora de ninguém ter lucro, né? Eu sei que tem determinados empresários brasileiros que têm dificuldade de entender isso, mas não está na hora de ter lucro. Então você ocupa aquele hotel, separa com pessoas que não vão poder ter a convivência e você vai fazendo com que esse vírus possa ser retardado um pouco dentro de um lugar de grandes aglomerações. Essa é uma coisa concreta que você deve fazer. Eu estou inventando a roda? Não, isso está sendo feito em vários lugares do mundo e que não tem a desigualdade que nós temos e que não tem as condições de vida que existem na favela. E mais do que isso, leitos. Você tem que ter. O seu governador em São Paulo, ele está fazendo Pacaembu um grande hospital, né? Eu não vou aqui questionar as intenções, mas eu acho que tem coisas que são menos estapafúrdias, menos volumosas e talvez mais eficientes. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o Hospital do Fundão, o hospital que fica na Ilha do Governador, né? Você ali consegue 250, 300 leitos. Você pode transformar o Hospital do Fundão só em leitos para o coronavírus. Isso, quando passar a epidemia, isso fica para a sociedade. O Pacaembu não vai virar um hospital para o resto da vida, vai? Ele vai ser desativado depois. Se você pega o Hospital do Fundão, transforma em 250 leitos, se você vai no Marcílio Dias, que é um hospital da Marinha, né, que fica no Lins, zona norte do Rio de Janeiro, né, o Marcílio Dias tem condição de oferecer 400 leitos, exclusivo para coronavírus. Por que eu estou falando do Hospital do Fundão e o Marcílio Dias? Porque você lá já tem gestão hospitalar, porque lá você já tem médicos, já tem enfermeiros, já tem profissionais. Você não vai inventar uma nova gestão que você vai poder perder alguns dias e vai sacrificar pessoas. Você já tem uma estrutura. Você pode ir na Fiocruz e na Fiocruz ter
um hospital de campanha na entrada da Fiocruz, porque ali você já tem profissionais, você tem pesquisa, você aproveita uma gestão de profissionais que já estão alocados ali e que o atendimento e que a qualidade desse atendimento é mais imediata para a população. E isso tem que se destinar fundamentalmente à população mais pobre. Outra coisa que eu estou defendendo, e falei isso para o governador do Rio de Janeiro, o tal do ventilador mecânico, porque a gente sabe, só para também qualificar a informação, um dos sintomas graves que tem levado pessoas à morte, principalmente idosos ou com doenças crônicas, é a questão respiratória, né? Então, se você tem o ventilador mecânico em maior quantidade na rede privada do que na rede pública, é assim no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a rede privada tem mais aparelhos respiratórios, ventiladores mecânicos do que a rede pública. Eu acho que está na hora da gente começar a discutir uma fila única, tanto do SUS quanto da rede privada, para ter acesso quem mais precisa, não quem pode pagar, organizada pelo Estado. Eu não estou nem chegando na proposta da Espanha, que estatizou os hospitais inteiros, mas uma fila única. São medidas que são direcionadas à população de baixa renda, mas não somente, e que elas são mais eficazes, às vezes, do que coisas estrondosas que dão manchete de jornal. Mas eu acho que é uma coisa do meio que você está falando, ou seja, você está enumerando uma série de medidas que deveriam ser tomadas, algumas estão sendo de forma suficiente. O ponto é o seguinte, então você vê o enfrentamento nos diferentes níveis, federal, municipal, estadual, ao coronavírus, você tem visto isso como insuficiente? E aí eu digo não apenas na questão de saúde, mas também na questão de econômica, né, da garantia da qualidade de vida das pessoas enquanto o surto estiver acontecendo. Você tem visto como insuficiente, então? Bastante insuficiente. Eu não estou querendo dizer que não tenha existido uma boa intenção do enfrentamento. O governo do Estado, e todo mundo sabe qual é a minha opinião sobre o governador Witzel, eu tenho divergências muito profundas, mas é hora de diálogo, né? Eu tenho falado com o vice-governador sistematicamente. Ontem, por exemplo, eu falei com o vice-governador e sugeri a ele uma medida que outros países estão tomando, porque a gente precisa olhar para as experiências, né, de países que estão enfrentando com mais sucesso do que a gente. Profissionais de saúde não precisam pagar transporte público. Profissional de saúde não precisa pagar trem, metrô, ônibus. Profissional de saúde circula para onde quiser de graça. Isso é uma medida que não custa nada e você facilita a circulação das pessoas. Bem melhor do que o próprio governador do Rio de Janeiro fez, que é proibir ônibus intermunicipal. Os funcionários dos hospitais da cidade do Rio de Janeiro, todos moram na Baixada Fluminense. Então não vai ninguém trabalhar ou vai fechar o hospital. Essa é uma medida que você fala, não vou deixar ninguém circular, e não deixa circular o profissional do hospital, o hospital fecha. Então a gente precisa entender que o desafio é um desafio que nos tira de uma normalidade, nos tira de uma regra, né? Então, assim, pelo contrário, você tem que facilitar com que as pessoas que trabalham na área de saúde circulem mais facilmente entre as cidades, porque eles são fundamentais para atender a população, né? Então eu conversei, ele adorou essa ideia, ele ia estender, inclusive para quem trabalha em farmácia e supermercado. Falei, ótimo, é isso, as pessoas que hoje trabalham em lugares que são decisivos para a sociedade se manter minimamente equilibrada, elas têm que ter um tratamento diferenciado. Então o diálogo é importante, mas eu ainda vejo muito insuficiente. O Rio de Janeiro, hoje nós temos no Brasil, pelo menos até o momento até ontem à noite, nós tínhamos 46 mortes. Se não me engano, 40 em São Paulo, 6 no Rio de Janeiro. Isso diagnosticado diretamente. A gente não tem a menor ideia do número de pessoas contaminadas, do número de pessoas positivas hoje. Não sabemos, porque não tem testagem, né? Sem contar outras mortes que podem ter ocorrido e que não são diagnosticadas como morte de coronavírus. Toda essa questão está gerando uma mobilização grande, uma tentativa de reclusão grande, mas as medidas ainda são medidas muito insuficientes, né? Porque a gente não tem um plano hoje. A hora que tiver uma expansão em larga escala, a gente não tem leito, a gente não está preparado para um grande crescimento. Você apresentou, falando em preparação para o impacto, né? Muito tem se discutido que o Ministério da Economia apresentou propostas para poder mitigar o impacto econômico junto aos informais, mas de forma muito atrasada e insuficiente, né? Criticou-se muito o vale de R$200 a ser fornecido a trabalhadores informais, criticou-se muito, houve todo o impacto da divulgação daquela medida que suspenderia por 4 meses contratos de trabalhadores, né? E o governo voltou atrás. Nesse meio tempo, na verdade, um pouco antes disso, você apresentou um projeto na Câmara dos Deputados para garantir uma espécie de renda básica, né? E aí, no que ela difere das propostas do ministro Paulo Guedes? Não, diferem muito. Vamos lá. Primeiro que o importante é que a gente consiga aqui dentro do Congresso agir
coletivamente a bancada da oposição tem conseguido isso, né? A gente está propondo a renda mínima, a renda básica de um salário mínimo, porque se o nome é salário mínimo, tem uma razão de ser. Não deve ser menos que isso. É claro que tem margem de negociação, tem margem de conversa. Tem. Nós conversamos com várias organizações da sociedade civil que trabalham com a questão da renda. Mas se a gente conseguir R$500 por morador, pode substituir a ideia de um salário mínimo por família. Isso tudo a gente pode estudar, ou R$400 por morador, não podemos passar de 3, porque são propostas que talvez consiga mais do que o salário mínimo, inclusive, para uma família. Mas são medidas que você precisa entender que não dá para uma família viver com menos de R$1.000 durante 1 ou 2 meses. As pesquisas mostram que mais de 70% das famílias não conseguem ficar um mês em casa porque não tem alimento para isso, não tem dinheiro. Aliás, as pesquisas que vocês publicaram e fizeram. Então, as medidas econômicas do governo elas são piores do que as medidas na área de saúde. Porque na área da saúde, pelo menos, você tem o Mandetta dialogando com profissionais da saúde e pensando em saúde pública. Na área da economia, não. Na área da economia, você tem o Paulo Guedes oferecendo R$200 por pessoa, o que é completamente insuficiente, o que não é cabível, né? Então, a gente precisa fazer com que entenda-se que nós vamos viver uma crise econômica, porque o mundo vai. O Estado vai ter que endividar, o Estado vai ter que buscar recurso, e a gente votou a situação de calamidade, a gente conseguiu votar a calamidade, o que libera, em termos fiscais, o governo para investir nisso. O Rodrigo Maia tem defendido, e eu particularmente acho que é correto, a ideia de um orçamento de guerra, a ideia de um orçamento específico para esse enfrentamento do coronavírus, o que eu acho que é fundamental. Então, a gente está tentando... Eu apresentei um outro projeto, porque o que acontece? Você tem 12 milhões de empregados no Brasil e mais de 35 milhões de pessoas precarizadas, né? Sem a formalidade do trabalho. Essas pessoas precisam ser protegidas, Sakamoto. Como é que as pessoas precisam ter o direito de ficar em casa, não só o dever? Não vai dar certo se nós tratarmos disso como um caso de polícia, se nós ameaçarmos prender as pessoas. Isso não é funcional, isso não é eficaz. O que a gente precisa fazer é, vamos dar garantia para que as pessoas fiquem em casa, para que a gente possa ter uma linha de contágio que não seja uma linha abrupta, como foi na Itália, que matou tanta gente. Se a Itália e a Espanha pudessem voltar 30 dias no tempo, estariam tomando medidas muito diferentes que tomaram. Isso quem está dizendo não sou eu, são as grandes lideranças desses 2 países. Então, nós não podemos errar. Como aqui está chegando depois, a gente tem que olhar para o mundo e não pode errar. O que o presidente fez ontem foi cometer os erros que o mundo cometeu onde as pessoas estão morrendo. Então isso é muito inaceitável, muito irresponsável. Não está na hora dele fazer um projeto político, disputar com o governador, pensando no futuro político dele. Ele tem que ter um mínimo de grandeza, de pensar nas pessoas. A economia, nesse momento, tem que estar a serviço da vida. Deveria estar sempre. Mas a economia, nesse momento, tem que estar a serviço da saúde pública. Então você tem que, por exemplo, eu propus que o MEI, o microempreendedor, ele tenha um seguro-desemprego. Vamos imaginar, Sakamoto, que um pedreiro seja casado com uma manicure. Essas pessoas podem ter uma renda mensal ali de R$4.000, R$5.000. Podem. Não vai ter obra, não vai ter salão aberto. Essas pessoas vão viver de quê com seus 2, 3 filhos dentro de casa? Como é que faz? Então, no mínimo, é nesse período onde eles não vão conseguir ter uma obra ou ter um salão aberto, que viabilizem as necessidades da saúde. O governo não pensa assim. Bolsonaro foi para a televisão dizer a economia é outra coisa, não tem problema na saúde, isso é uma histeria, a escola tem que funcionar, vai para casa porque a economia tem que funcionar. Uma aberração internacional, isso é um deboche hoje no mundo inteiro. Olhem como os jornais estão tratando do Bolsonaro, né? Agora é a nossa vida que está em jogo. Aproveitando que você está falando do que está acontecendo dentro da Câmara dos Deputados, você concorreu à própria presidência da Câmara dos Deputados. Se você estivesse hoje no lugar do presidente Rodrigo Maia, o que você faria, o que ele está acertando na crise e o que você faria diferente? Não, o Rodrigo se tornou uma pessoa muito importante, eu tenho muitas vezes. O Rodrigo tem um pensamento muito liberal, não tem a mesma cabeça que eu tenho. O Rodrigo, eu, por exemplo, jamais colocaria em pauta redução do salário de servidor público, né? Eu acho que está na hora, eu acho que essa é uma diferença, mas uma diferença saudável, uma diferença dentro do campo democrático. Eu acho que essa hora o Congresso tinha que ter coragem. Nessa hora o Congresso tinha que, por exemplo, estar pautando a taxação das grandes fortunas. E eu acho que hoje a gente deveria estar fazendo isso. Hoje, antes de estar discutindo descontar salário de servidor público, porque quando você olha para a saúde, você está esperando que o servidor público salve a vida das pessoas, né? E, ao mesmo tempo, você está discutindo cortar salário de servidor público. Eu acho que nesse
momento, o Congresso tinha que ousar e dizer o seguinte: olha, o país é um país desigual, nós sabemos disso, é uma hora de sacrifício, e quem tem que sacrificar mais é quem pode se sacrificar mais. Né? Então, vamos taxar grandes fortunas, vamos taxar a herança, vamos pegar esses valores e vamos botar na saúde pública. Ponto. Essa é a primeira discussão que o Congresso tinha que estar fazendo. Ouvir a sociedade civil e enfrentar as alternativas econômicas que o Bolsonaro está fazendo. Eu acho que o Rodrigo está muito empenhado, está correto em não fazer o Congresso. Ele acerta quando diz que o Congresso não vai parar, vai votar de forma remota. O Rodrigo está empenhado nesse debate do orçamento de guerra e da renda mínima. Agora, eu acho que o pensamento liberal... Se você ouviu o Armínio Fraga, a quem o Rodrigo escuta muito, falar, o Armínio Fraga está defendendo investimento no SUS e renda mínima. O Armínio Fraga está defendendo isso. Né? Então, há um ponto, porque também tem uma reflexão, eu acho, viu, Sakamoto, que nós vamos passar por um momento muito duro da existência da gente, o mundo. Mas algumas reflexões a gente vai precisar fazer. A gente vem durante muito tempo enfrentando o debate do Estado mínimo, do Estado policial, e aí, de repente, você depara com uma crise humanitária sem precedentes, onde a gente precisa se proteger e você precisa do Estado para isso. Porque na história do mundo, a disputa do capital, a disputa da riqueza, a disputa do mercado nos levou a muitas guerras, a muitos conflitos, a muitas pessoas mortas. E sempre no pós-guerra, sempre no pós-conflito, quem resolve sempre é o Estado. Né? Foi assim em 29, foi assim depois da Primeira Guerra, foi depois da Segunda Guerra. É sempre o poder público que precisa ter política pública para salvar as vidas. Então está na hora, em momentos de calmaria, da gente repensar o papel do Estado, que não pode ser um papel reduzido para manter uma sociedade tão desigual como essa. Que esse aprendizado também sirva, né? Para que a gente pense, depois da crise, o que a gente quer dar. Para retomar um tema que você começou a falar e a gente jogou para depois, mas que também está candente, uma das pautas do dia, né? Parte da bancada do PSOL ele apresentou um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro por conta da forma como ele veio conduzindo a crise, né? Ainda que haja divergências internas, eu até queria que você falasse sobre isso, porque parece que nem todo mundo no PSOL concorda com o pedido neste momento, né? Não há uma sucessão de crimes de responsabilidade, inclusive nessas atitudes que colocam em risco a saúde da população. Não é uma situação complicada, porque o presidente, pelo que informam infectologistas, pneumologistas, especialistas em saúde pública, isso pode contribuir para o aumento da pandemia, mas, por outro lado, também, como você disse, o Congresso está dedicado agora exatamente em aprovar medidas contra a pandemia. Então, queria que você falasse um pouco sobre como é que está isso dentro do PSOL. Claro. Como é que você vê essa questão? Só hoje tem muitas diferenças internas, não é nenhuma novidade. 3 deputados do PSOL entraram com pedido de impeachment, 7 deputados, a bancada tem 10, foram contrários nesse momento ao pedido de impeachment. Isso não se dá porque entendemos que o Bolsonaro não comete crime de responsabilidade, ou tem legitimidade, ou o que ele fez está certo. Não é um julgamento sobre o Bolsonaro, mas é um julgamento sobre o papel, nesse momento, que deve ser dedicado a ele. É muito menos uma análise de mérito do impeachment, muito mais uma análise de conjuntura. Você imaginar, nesse momento, porque aí tem uma reflexão importante, o Bolsonaro faz parte do bolsonarismo. O Bolsonaro não é igual à ideia de uma ideologia de guerra, a ideologia olavista faz parte do pensamento bolsonarista, setores militares, e com base na polícia militar, fazem parte de um projeto bolsonarista. O bolsonarismo ele é mais perigoso que o Bolsonaro. Se nesse momento você erra com o Bolsonaro politicamente, você pode estar alimentando o bolsonarismo, mesmo que você destrua o Bolsonaro. Essa é uma análise que você precisa fazer com muita responsabilidade. Então, eu não sei até que ponto, se nós pedirmos nesse... O que não quer dizer que daqui a uma semana, 2, isso não possa mudar. Mas, nesse momento, se você pede o impeachment do Bolsonaro, você faz o jogo dele. Você para de debater a saúde, você para de debater as políticas públicas que têm que atender as pessoas, você cria um problema político, o Bolsonaro vai dizer que é a política que está querendo tirar ele de lá, como sempre, e ele levanta 30% da sociedade para brigar por ele. É tudo que ele quer. Tudo que ele precisa nesse momento, politicamente, é que deem sobrevida a ele. E a sobrevida a ele é dar mais importância do que ele tem. Por exemplo, o impeachment. Eu não estou com isso dizendo que tem ou não tem crime de responsabilidade. Eu não estou com isso dizendo que ele merece ou não ser impeachado. Eu só estou dizendo que, nesse momento, se você pede o impeachment, você fortalece o bolsonarismo, mesmo que você possa fragilizar o Bolsonaro. E as consequências para a gente daqui a um ano podem ser muito piores. Eu não sei até que ponto um impeachment ao bolsonarismo não leva o Sérgio Moro, por exemplo, a ter um papel mais relevante que pode nos trazer um problema ainda maior depois. Isso quer dizer que nós vamos estar impedidos de pedir o impeachment ao Bolsonaro em qualquer tempo? Não. Mas o Bolsonaro está em decadência. O Bolsonaro está, sem dúvida alguma, colhendo o que aconteceu ontem durante o seu pronunciamento, o panelaço que aconteceu em vários bairros populares, inclusive,
são sinais. O abandono de setores do mercado ao Bolsonaro são sinais de enfraquecimento do Bolsonaro e do bolsonarismo, mas é preciso derrotar uma ideologia bolsonarista que levou o Bolsonaro ao poder. Bolsonaro não é princípio, meio e fim dos problemas da democracia que nós temos. Além desta avaliação que eu estou dizendo, o Congresso não pode abrir mão da renda mínima, abrir mão de fazer com que os trabalhadores possam não pagar água, luz e gás, que foi um projeto que eu apresentei. Não pode ter cobrança, né? A gente tem que enfrentar a possibilidade de corte de salários dos trabalhadores formais. Nós temos uma agenda de derrota ao Bolsonaro e de vitória do povo. Isso é uma pauta que nós temos, não é o impeachment. O impeachment do Bolsonaro não vai fazer o povo ganhar. O povo vai morrer, o povo vai ter fome, o povo não vai conseguir pagar suas contas. E isso não é substituído pelo impeachment do Bolsonaro, que vai 6, 8 meses. Nós não temos esse tempo agora. Isso não trata da minha opinião sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro, por mim, não teria sido eleito, mas ele foi. Eu não tenho dúvida que o Bolsonaro vai passar por um processo de impeachment mais tarde, na hora que tiver que ser. Mas a gente precisa enfrentar o bolsonarismo como um todo e, neste momento, a gente precisa aprovar políticas públicas que atendam as pessoas mais pobres. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Falando um pouco de alguns outros assuntos paralelos também, porque a vida acaba continuando, apesar de toda a tragédia do coronavírus, né? Agora, no último dia 14 de março, completou-se 2 anos da execução da Marielle Franco e do Anderson Gomes, né? E até agora nada de aparecerem mandantes, né? Discutiu-se muitos nomes, mas nada de apontar-se os mandantes. Como é que você avalia isso e o que falta para que os nomes dos mandantes apareçam? A gente já conversou muito sobre isso e é sempre uma preocupação, né, diante de hoje a gente tem uma pauta absoluta, única no mundo. A gente não fala mais nada, não fala de outras coisas, mas a gente não pode abrir mão do que a gente não resolveu na vida, né? Então, mais de 2 anos da morte da Marielle, a gente tem aí, eu já soube de possibilidade de novas prisões no Rio de Janeiro, mas nada que chegue nos mandantes. São sempre prisões envolvendo os executores, que é importante que aconteça, evidente, ninguém é contrário a isso, mas é preciso que chegue nos mandantes, é preciso que a dificuldade que os investigadores me dizem, tanto do Ministério Público quanto da Polícia Civil, diz respeito muito a empresas como Google, Facebook, né, de acesso à telemática para comprovação e produção de provas, no que diz respeito às ligações, enfim, pesquisas da vida dessas pessoas. Tem uma dificuldade aí, uma falta de entendimento e de acesso importante, que talvez a sociedade, precisasse saber melhor dessas limitações até para poder entender que tipo de coisa precisa acontecer. Porque esse é um caso, a gente sabe que são muitos, mas é um caso muito simbólico, é um caso muito emblemático, né? A gente está falando de uma vereadora brutalmente assassinada em pleno século XXI no Rio de Janeiro por um grupo político que a gente não sabe qual foi. Num tempo onde a violência política está crescendo no Brasil, num tempo onde você tem a família do presidente vinculada à milícia e que é do Rio de Janeiro. Então você não pode achar que o crime da Marielle é um crime que, se ficar impune como tantos os outros, não tem problema. Qualquer crime impune é um problema. O crime da Marielle é um problema a mais, porque ele envolve um desafio à democracia. Ele é um crime de natureza política, ele não é passional, né? Ele não é um acidente. Então, mas é interessante você estar falando, porque agora, com os 2 anos do aniversário da morte da Marielle, da execução da Marielle e do Anderson, aquela tese de que teria sido motivado por crime de ódio a partir do Rony Lessa, por exemplo, voltou a circular. Essa tese se sustenta? Não. Para a gente não se sustenta. Para a gente, que eu digo, para mim, para a família, para todas as pessoas que acompanham. Eu acompanho muito de perto essa investigação, você sabe disso. Eu acompanho quase que diariamente a investigação. Não tem o menor cabimento. Essa, claramente, se for uma versão reassumida aí por algum investigador, é para encobrir a incompetência de não ter conseguido, ou a falta de coragem, de não ter conseguido chegar aos mandantes. Porque não tem cabimento você imaginar que um matador profissional, talvez o mais qualificado matador profissional da história do Rio de Janeiro, resolveu, depois de muitos anos, matar por ódio uma pessoa que ele não conhecia. É a história mais estapafúrdia que eu já ouvi.
eu não tenho dúvida que ele odiava muita gente, inclusive a mim, né? E eu tenho certeza absoluta que ele não odiava a Marielle por uma razão, ele não a conhecia. Então, qual é o sentido de um matador profissional, por mais psicopata que possa ser, ter matado, que não tenha sido por dinheiro, que não tenha sido por interesse, nem por favor, por ódio, uma pessoa que ele não conhecia. Essa história não se sustenta, a não ser que você queira não chegar nos mandantes. Aí essa pode ser uma boa muleta nesse momento. Falando nisso, pouco antes do aniversário de 2 anos da execução, houve também uma outra morte que ficou famosa, que foi polêmica, que foi a de Adriano da Nóbrega, que é apontado como chefe do escritório do crime, né? O Adriano ele tinha ligações com o gabinete do então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro, tinha familiares que trabalhavam lá, que foram acusados, ex-mulher e mãe, que foram acusados de receber parte da rachadinha, né? Administrada por Fabrício Queiroz, e depois devolveu uma parte do dinheiro, uma parte iria para o próprio Adriano. Até agora não saíram laudos da morte do Adriano, nem sobre a análise sobre os telefones que ele usava, né? O que, na sua opinião, uma investigação sobre os negócios de Adriano e sobre a morte de Adriano podem revelar? Olha, primeiro que o Adriano tem que ser investigado, independente das suas relações com a família Bolsonaro, porque ele era um criminoso de muitos anos, no Rio de Janeiro. O que a gente chama lá no Rio de escritório do crime, é bom explicar para quem não é do Rio, porque não é um negócio tão simples, né? Não é um escritório, né, com CNPJ, com sala, onde as pessoas tomam café. O escritório do crime é um grupo de matadores muito violentos, muito profissionais, contratados por milícia, contratados pelo Jogo do Bicho, contratados por inúmeros grupos criminosos para matar. E fizeram isso durante muitos anos. Nunca foram investigados. O que mostra também que o assassinato da Marielle levantou um tampão, né, de histórias subterrâneas do Rio de Janeiro que faz a gente olhar para o Rio de Janeiro de outra maneira. Mais uma razão para o crime da Marielle não ficar sem resposta, né? Porque pode ser uma tentativa de fechar esse bueiro novamente. Esse bueiro aberto, como mostra a Marielle, que fez a gente ter acesso a uma rede de esgoto tão profunda, que envolve setores da política, da economia e da sociedade carioca, muita gente quer fechar esse bueiro, não resolvendo quem mandou matar a Marielle. Esse escritório do crime tem braços com diversos setores criminosos do Rio. Então, investigar o Adriano é investigar um grupo criminoso que nunca foi investigado e chegar num setor do crime poderoso e violento, muito poderoso e muito violento, que envolve muito dinheiro. O faturamento do Adriano era de aproximadamente, segundo a polícia, 3 milhões mês. Né? Mês? Então, a gente está falando de mês. Então, a gente está falando de grana. A gente está falando de poder. O Adriano tinha envolvimento direto com o senador Flávio Bolsonaro. A sua família estava empregada no gabinete. Né? Ele foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro. Foi tratado como herói pelo presidente da República. Você imagina se o Brasil tem carência de herói, né? Para o presidente escolheu o Adriano como herói. Né? Não há carência de herói, os heróis estão no dia a dia desse país. Mas o Bolsonaro, acho que herói foi o Adriano, que já diz muito sobre o Bolsonaro, não sobre o Adriano, que a gente já sabe quem é. Mas essa investigação sobre o Adriano independe da morte da Marielle. O escritório do crime tem envolvimento com a morte da Marielle, tem gente presa do escritório do crime na morte da Marielle, não necessariamente o Adriano, que provavelmente não tem, as investigações não apontam nenhuma relação do Adriano com a morte da Marielle. Mas do escritório do crime, sim, porque não é um grupo único, né? Não é um escritório. São grupos de matadores que não necessariamente um tem relação com o outro nas suas ações. Para investigar o escritório do crime é chegar na relação entre crime, polícia e política. E isso é muito importante para a segurança pública de qualquer lugar, não é diferente do Rio de Janeiro. Marcelo, nessas últimas semanas, tanto o governador Wilson Witzel do Rio de Janeiro quanto o governador João Dória Júnior de São Paulo, eles que foram eleitos, né, com a mesma plataforma que o presidente da República, até se aproximando dele, aproveitando a sua popularidade, eles se distanciaram de Bolsonaro na crise, têm adotado um comportamento diferente, você mesmo comentou, tem divergências com o governador Witzel, mas também reconhece onde é que ele está acertando e tem diálogo, mas tem adotado um comportamento diferente, não negacionista no processo, né? Que caminhos, em meio a isso, ou seja, você tem numa mesma plataforma política um distanciamento e criação de polos diferentes, na verdade. Que caminhos você acha que deve seguir à esquerda para que em 2022 não ocorra simplesmente uma troca de cabeças da mesma plataforma política? Porque na prática o que acontece com esses movimentos todos é que uma plataforma mais direita acaba sendo multipolarizada, né? Acaba saindo só do polo presidencial e construindo outros polos, outras oportunidades. Como é que fica a esquerda em meio disso e como é que fica a narrativa da esquerda, o projeto tão falado
projeto de esquerda, né? Porque nessa hora do coronavírus isso tudo sobe, né? Tudo reaparece. Mas eu acho que a pior coisa que a esquerda pode fazer agora é se fragmentar no debate do impeachment. Eu acho que a gente precisa enfrentar o bolsonarismo. O bolsonarismo estará forte em 2022, não necessariamente o Bolsonaro. É exatamente isso que eu estou dizendo. Eu acho inadmissível o campo progressista perder a eleição em 2022 para o bolsonarismo. E aí eu não estou falando do Bolsonaro. Eu estou falando do Bolsonaro, porque você pode ter uma outra corrente que substitua o Bolsonaro, porque se a gente atingir só o Bolsonaro e não a lógica bolsonarista, vem um substituto e pode ganhar a eleição de 2022 com mais facilidade que o Bolsonaro ganharia. Por isso que enfrentar o bolsonarismo é uma responsabilidade cotidiana do campo progressista. Enfrentar a lógica bolsonarista, a lógica militarizada, a lógica do medo, a lógica do extermínio, né? É isso, não é só o Bolsonaro. Tem outros personagens que circulam a República que representam a mesma coisa. Alguns hoje rompendo com o Bolsonaro, mas não totalmente na sua lógica, alguns hoje em dificuldade, pedindo ajuda, e é claro que a gente tem que dar pensando na sociedade, mas é preciso criar um projeto de sociedade baseado nisso que hoje está renascendo. As famílias estão... É claro que, por um lado, você tem o aumento da violência contra a mulher doméstica, que precisa olhar para isso também, né? Aumentou demasiadamente o número de mulheres agredidas em casa porque as pessoas estão mais dentro de casa. Qual vai ser a nossa política para isso? Agora, o campo progressista ele precisa entender o seguinte: nós precisamos criar relações de afeto, nós precisamos buscar um sentido de sociedade maior, nós precisamos estar juntos nesse momento. E aí eu acho que todo o campo progressista precisa estar junto. E essas ações agora em relação ao coronavírus têm sido interessantes. Isso tem que nascer daí, um caldo de cultura que nos gere mais responsabilidade e que, passada essa crise que a gente espera que passe, não vire cada um para o seu quintal, mas que a gente possa buscar na figura do Haddad, na figura do Ciro Gomes, na figura do Flávio Dino, que eu quero trazer para essa responsabilidade. Eu considero o Flávio Dino uma pessoa muito importante nesse processo republicano da nova construção de um campo democrático. As figuras nacionalizadas precisam estar juntas no processo de programa de enfrentamento ao bolsonarismo e não ao Bolsonaro. Isso tem que começar agora. Vamos aproveitar que a gente está tendo que trabalhar junto, que a gente está tendo que ter responsabilidade, que a gente está tendo que fazer proposta e que a gente construa um projeto de país baseado no momento de muito sofrimento desse povo e que a gente vai estar do lado do povo e não olhando para Bolsonaro, para criar uma alternativa de economia, uma alternativa de trabalho, uma alternativa que recupere o emprego, uma alternativa que cuide melhor das pessoas, que pense na saúde enquanto um direito à vida. Mas são programas que vão precisar ser feitos por muitas mãos, em conjunto. Assim, se esse campo progressista não aproveitar esse momento, não entender essa dificuldade, criar um outro caldo de cultura para disputar um sentido de país que vai precisar de algo mais humanizado, que vai precisar de algo mais enraizado nas relações que a gente pode repactuar agora, porque está todo mundo com medo, está todo mundo com pânico e está todo mundo querendo uma relação de amor maior, seja com os filhos, seja com a companheira, com o companheiro, né, com a mãe. Há uma reconexão possível e necessária na sociedade. Essa relação de afeto, de cuidado, a gente está tendo uma relação, tem uma maneira de a gente sobreviver a essa crise. É um cuidando melhor do outro. Essa relação de cuidado propõe um modelo de sociedade. Que esse campo progressista tem sentido, vê sentido nisso. Não pode, depois disso, a gente voltar para um egoísmo tão tradicional e cada um construir o seu projeto. Então, eu acho que esse é um caminho para derrotar o bolsonarismo e não só o Bolsonaro. Por fim, este ano, a menos que aconteça que ao que tudo indica, a maior parte das forças políticas defendem a manutenção das eleições em outubro, né, as eleições municipais do país. E a menos que aconteça uma hecatombe por conta do próprio coronavírus, as datas estão mantidas, né? Você deve disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro, né, com o prefeito Marcelo Crivella deve tentar a reeleição. Nesse sentido, o que você estaria fazendo diferente se você fosse prefeito do Rio com relação ao combate ao coronavírus? Bom, são duas coisas diferentes nesse momento. Primeiro, eu não sei se vai ter eleição na data de outubro. É muito difícil calcular agora, né? Mas eu também não concordo que a eleição seja deslocada para 2022, uma eleição única. Eu acho muito ruim e eu sei que já tem deputado pensando isso. Uma eleição única é uma eleição muito perigosa, uma eleição que o poder econômico pode provocar uma devastação completa no poder público. Isso está sendo discutido dentro do Congresso? Há cabeças que defendem 2022? Sim. Eu acho muito perigoso, muito ruim, né? Então, eu acho que adiar, por conta de uma epidemia, adiar para 2 meses, 1 mês, para 3 meses, é razoável, né? A gente acabou de ver o adiamento da Olimpíada. Então, claro que você pode adiar uma eleição.
mas não a mudança de calendário para 2022. Isso é outra coisa, é outro projeto de poder que eu acho muito ruim, né? Então, já estou aqui me adiantando. Eu acho que um prefeito hoje no Rio de Janeiro... Vou voltar nesse tópico, Marcelo, mas você não precisa citar nomes, mas são correntes ligadas a grupos ligados a que área que começam a aventar... Ao centro. Você hoje, enfim... E ainda não está muito claro que forças políticas vão defender isso mais abertamente, mas eu sei que tem, né? Um prefeito hoje, primeiro que ele tinha que estar publicamente se colocando diante de enfrentamento do coronavírus, né? Um prefeito hoje tinha que estar fazendo todo esforço para ampliar a malha da assistência primária, que é aquela assistência que faz a pessoa poder não ir ao hospital. E o hospital hoje é uma atuação de risco, um lugar de risco. Se você for no hospital hoje porque você está gripado e você não está com coronavírus, você pode voltar com coronavírus para casa e contaminar a sua família inteira, né? Se você passa mal por alguma coisa que não seja, né, nada relacionado ao coronavírus e vai para o hospital, você pode voltar com coronavírus. Então, ampliar a malha da necessidade básica, daquele atendimento mais familiar, mais local, é uma coisa que deve haver todo esforço. Nem que as prefeituras se endividem para isso, mas ampliar a malha de médicos de família, de assistência preventiva, isso é muito importante nesse momento. Não é o que a Prefeitura do Rio de Janeiro está fazendo. O prefeito devia ter um único gabinete de gestão única com o governador. Prefeito e governador, nesse momento, deviam estar trabalhando juntos. De que maneira a saúde municipal, que tem uma estrutura muito grande no Rio de Janeiro, pode ajudar na saúde estadual e você fazer um único corpo de ação preventiva. E não é o que acontece. Lamentavelmente, não é o que acontece, né? A testagem é a responsabilidade do governo federal, mas a prefeitura lançar recursos para que, junto com o governo do estado, pressione o governo federal para ter testagem e ampliar isso é muito importante. Discutir ações de leitos que possam atender. Enfim, eu acho que o prefeito, a prefeitura hoje, fingir que esse problema não é dela, ficar num debate se o vírus é federal, estadual, municipal, o vírus não é federal, estadual, municipal. O vírus está nas pessoas, né? Então, isso é muito ruim. E isso independente de qualquer calendário, porque, honestamente, Sakamoto, eu hoje só tenho cabeça para o Congresso e pensar nas minhas ações concretas aqui, porque a crise que nós vamos viver, a crise sanitária, a crise de saúde pública, ela pode ter uma dimensão muito trágica. Então, acho que não tem nem cabimento pensar em eleição nesse momento. Todo o meu esforço é no Congresso Nacional. Ok, eu quero agradecer muito ao Marcelo Freixo, deputado federal pelo pessoal do Rio de Janeiro, que conversou conosco aqui no UOL sobre a crise do coronavírus, sobre o panorama político nacional e também sobre a situação nas comunidades do Rio de Janeiro, as comunidades pobres que devem ser muito prejudicadas, muito impactadas pelo coronavírus. Obrigado, Marcelo, eu agradeço bastante. Obrigado, Sakamoto, parabéns por tudo, é um prazer sempre imenso estar falando com você. Esse jornalismo que você exerce há tantos anos e que eu acompanho tão de perto é muito fundamental para a democracia brasileira e, nesse momento, muito fundamental para a vida concreta das pessoas. Pode contar sempre comigo. Grande abraço. O UOL Entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.